Olá, amigos, muito boa noite e sejam todos bem-vindos a este vídeo de hoje, tá? Eu vou logo te avisar que isso aqui não é uma live, apesar do formato, isso aqui é um vídeo, é uma entrevista gravada, mas tem essa pegada de live, tá? Mas não é uma live, eu sei que tem muita gente que gosta de interagir e tal, fica à vontade para comentar, mas não é uma live. Bom, hoje eu vou entrevistar uma pessoa que tem, assim como acho que a maioria das pessoas que tem habilidades extrasensoriais tem muitas experiências para compartilhar aqui com a gente, que é a Cris. A Cris, como tu vais perceber ao longo das histórias que ela vai contar, ela tem essas habilidades extrasensoriais há muito tempo e realmente tem algumas coisas bastante, como a gente fala aqui, cabulosas que ela vivenciou. Tu vais ouvir isso já já. Antes eu quero te pedir para deixar o teu like aqui, compartilhar. E se tu não és inscrito no canal, te inscreve, mano. Se não te custa nada para nós, faz uma diferença enorme. Eu queria te avisar também que alguns, não são todos, alguns dos meus livros já estão disponíveis no site da Amazon, tá? Em formato digital. Então tá aí, ó, tá aí embaixo, o Café com a Matinta, o Lendas e Assombrações do Estado do Pará, e o Fantasmas de Hospitais de Belém. Tá? Esses livros eu já tive eles impresso, acho que tenho talvez ainda um pouquinho, mas aqui está em formato digital. É só tu procurares lá pelo nome do livro no site da Amazon ou pelo meu nome mesmo, por Natan de Moura. Na verdade, o Natan é um pseudônimo. Meu nome é José Moura, mas procura lá que tu vais encontrar. Beleza? Bom, agora sem mais delongas, eu vou chamar aqui ela, a Cris, para que ela mesma conte as histórias que ela passou. Segura aí para tu veres, para tu ouvires as histórias dela, que valem muito a pena. Cris, por favor, venha para cá, para o nosso palco de arrepiar. Cris, muito boa noite, seja bem-vinda e obrigado, claro, por tu teres topado bater esse papo aqui com a gente. Boa noite, Natan, tudo bem? Tudo certo, Cris. Bom, a Cris mora no Paraná, certo? E acho que não sei nem por onde eu vou começar, eu vou te pedir para começar, mas vamos lá. Tu podes falar aqui para a gente iniciar esse papo das tuas experiências na época que tu viveste numa casa mal assombrada? Posso. Na verdade, eu vivi em várias casas mal assombradas, mas eu tenho essa casa foi uma que me marcou mais, assim, na minha vida, porque nela aconteciam não um fenômeno, mas vários fenômenos, assim, desde que eu cheguei na casa, eu percebi que tinha alguma coisa diferente, uma sensação diferente, era uma casa muito ampla, muito grande, ela tinha ali, se não me engano, 3 quartos, mas um deles eu não ocupava de jeito nenhum, porque eu tinha muito medo do quarto. Ela tinha 2 cozinhas, 2 banheiros e tinha um corredor que dava para essa cozinha principal, acho que aquela cozinha tinha quase 10 metros. E eu morei nessa casa, que na verdade era um casarão antigo. Ele tinha pertencido a uma família que era estrangeira. Quando a família ali comprou aquela casa e alugou essa casa para mim. E eu fui morar nessa casa. E eu aguentei morar nessa casa 30 dias, eu diria que nem 31, 30 dias mesmo, né? Então, o primeiro fenômeno ali que eu posso dizer para você que foi marcante foi a mulher do corredor, que eu não sei quem é ela, eu não conversando ali com os proprietários, eles tinham fotos antigas dos moradores e eu não identifiquei ela entre os moradores. Porém, até de falar me arrepia, ela é uma mulher que eu vi ela fisicamente e ela me olhou e eu olhei para ela. Nessa casa, só para me explicar, ela tinha alguns móveis antigos e tinha uma mesa bem grande, onde eu tinha o costume de descascar batata ali, porque eu gostava muito de comer batata frita, sabe? Bem coisa assim, eu era bem mais nova e tal. Então, é bem coisa de jovem mesmo. E eu tava ali descascando batata um dia, em plena luz do dia, tá? Não pense vocês que era de noite, nem de tarde, não era. Entretanto, eu não ficava depois das 6 dentro dessa casa. Eu peguei a batata e estou aqui descascando a batata, inclusive vendo um outro canal, né, que também trata de assuntos paranormais. Eu sempre fui muito, naquela época, principalmente, eu duvidava de algumas coisas ainda. Estou aqui descascando a batata, aqui está o corredor, e tem um banheiro.
nesse corredor que dava de frente com o quarto onde eu dormia. E quando eu estava descascando batata, aqui pela visão periférica, eu vi que chegou alguém, só que era impossível ter alguém ali, porque eu estava sozinha na casa e a chave estava comigo. E eu ficava sozinha durante o dia ali, de noite meu companheiro chegava. Eu tô aqui descascando batata e eu vi. Quando eu vi aqui na lateral, eu não tinha coragem para virar do lado. Só para explicar, eu vejo desde criança, tá? Eu não tinha a concepção exatamente do que era, porque eu venho de um lar evangélico, de família amplamente evangélica. Todos meus parentes eram evangélicos, exceção de um tio. Então era todo mundo assim, vamos dizer assim, ninguém acreditava nessas coisas, embora todo mundo já tivesse visto alguma coisinha e todo mundo segredinho. E aí tô aqui. E a mulher tá aqui parada. Assim, a visão que eu tinha aqui do lado, sem olhar para ela ainda. Eu via que era uma coisa branca, assim, um vestido longo, dava para ver porque tava esvoaçando. E eu fiquei assim, meu Deus, na hora, por isso que eu falo, quando você vê uma coisa, na hora, você tem medo de olhar realmente para aquilo. E eu estava aqui, quando eu vi, assim, pela visão lateral, eu falei, eu não vou virar a cabeça, mas não sei como que é a curiosidade de vocês, mas a minha, ela é muito aguçada. Eu não sou a pessoa que corre, eu sou, sabe a pessoa do filme que enfrenta? Sou eu, sabe? Eu enfrento. E eu falei, eu não vou virar. Eu tentava convencer o meu cérebro de não virar o pescoço. Só que chegou uns segundos ali, eu falei assim, não, eu vou virar. E virei, virei com tudo. Que eu virei, ela tava parada, tá? Ela tava parada, ela parecia uma pessoa mesmo, meio translúcida ainda, tá? E ela me dava a impressão que o pé dela não tocava o pé dela. Eu lembro que o pé dela ficava assim. Ele não ficava, né? Ele ficava assim. E eu olhei para ela e ela olhou na minha direção. E eu fiquei sem reação. Natan, ela flutuou para trás, parou de frente com o banheiro e entrou nesse banheiro. Olha, eu me arrepio tudo para contar isso. Quem disse que depois eu consegui usar esse banheiro? Eu não conseguia, ele ficava de frente ao meu quarto, eu atravessava a casa, eu preferia atravessar a casa, correr o risco de ver outra coisa do que ver aquela mulher. Cris, peraí, desculpa te interromper, mas como que era essa Uhum. mulher? Assim, me dá mais detalhes, que eu fiquei curioso. Sim, Tipo assim, ela que roupa ela usava? Tu chegou a ver o cabelo dela, o rosto, como que era um era? cabelo loiro. Essa mulher tinha um cabelo loiro. O cabelo dela era mais ou menos aqui. E o vestido, eu não sei se você já viu aquele vestido meia taça. Não sei se você conhece. Me lembra muito aqueles vestidos da novela da Globo, sabe? Que tem vestido esvoaçante, assim. Me parecia um vestido meio esvoaçante, só que ele era abaixo do joelho. Mas de E ela época, tava de tipo, calça, roupa de época, de roupa de antigamente? época. Essa impressão. Só que ele era um vestido que era branco. Ele era um branco meio rosadinho, assim, me dava a impressão que era rosado. Só que como era translúcida, né, ela era meio translúcida, eu não tenho certeza se era rosa, bem claro, ou se ele era um vestido branco. Mas ela meio que era muito pálida, entendeu? E ela não olhou para mim depois que ela parou na frente do banheiro. Ela parou na frente do banheiro, ficou uns segundos ali parada e entrou dentro desse banheiro. O que acontece com esse banheiro? Depois desse dia, esse banheiro passou a entupir. Ele entupia até de você tomar banho nele. Tiveram que reformar esse banheiro, porque ele era um banheiro que nunca mais funcionou depois que eu vi essa mulher ali. Depois da Depois eu aparição tive dela, começou a aparecer problemas, então, dentro do banheiro, foi isso? isso dentro do banheiro. Depois desse evento, uma vez eu estava. Nessa casa tinha um instrumento musical, e eu gostava muito desse instrumento musical. E eu fui tocar esse instrumento musical e eu vi quando ela passou pela sala. Então, eu tenho a impressão que ela é um espírito que vivia nessa casa, entendeu? Mas ali, das fotos que me mostraram, tudo, eu não identifiquei ela não. Tá? O que eu Essa casa, então, identifiquei era bem antiga, é isso? era bem antiga. Eu acho que quando compraram ela, já tinha para lá de 100 anos. Sim, é uma casa Nossa, bem antiga, um casarão mesmo antigo. Inclusive, no chão dela, você via o primeiro piso da casa. Antigamente, eu sei que ela pertencia, porque eu fui, lógico, né? Como eu contei para você, eu sou do campo da ciência, né? Então, eu sempre procurei justificar tudo pela ciência. Descartada a ciência, então, é espiritual, né? E no piso dessa casa, tinha ainda o piso do primeiro proprietário. E era um piso antigo importado, sabe? Até Cris, muito uma bonito. pergunta, Cris, como é que tu foste parar lá? Tu pode dizer por que tu foste... Tipo assim, era uma casa alugada, pelo jeito era um casarão antigo. Como que tu chegaste nesse Lindíssimo. casarão antigo? E colocando entre parênteses aqui que eu já fui louco. Aliás, eu sou louco para morar em casarão antigo. Perdi um pouco a vontade por É, causa de umas coisas que eu não aconteceram aí. recomendo, eu recomendo assim, que se você for, faça uma boa limpeza energética, com base na minha experiência, nesses locais mais antigos. Eu não sei porque
A vida sempre me leva para esses locais onde tem esses espíritos. Antigamente eu não tinha noção, hoje eu tenho noção que talvez seja para ajudar mesmo. Eles a conseguirem talvez fazer a passagem através de orações. Hoje eu tenho essa concepção. Na época eu não tinha, porque eu ainda tinha muita dificuldade de compreender e eu tinha pouco contato com outros tipos de religiões, né? Então eu não conhecia o que que era. Como que eu fui parar nessa casa? Vou explicar para você. Eu morei numa outra casa, que era inclusive desse mesmo proprietário, uma outra vila nessa mesma cidade aí. E eu morei acho que por 7, 8 meses nessa casa. E eu tive problemas nessa casa. Eu tinha 2 vizinhas que brigavam e elas jogavam todo o lixo na minha porta. Até aí tudo bem. Só que com o tempo, quando eu fui morando nessa outra casa, antes dessa aí, um dia eu estava de frente com o espelho, para explicar como começou o fenômeno. Eu estava de frente com o espelho no meu quarto e aqui tinha uma porta e dava para a sala da casa. Era uma casa de 2 quartos. E aí eu vi a hora que Quantos entrou um quartos, senhor. perdão? Quantos quartos? 2 quartos, essa primeira. Na verdade, a segunda que eu tô te contando que me levou para essa primeira. Então, era 2 quartos, tá? E eu não conseguia habitar o segundo quarto de jeito nenhum. Até hoje eu não sei porquê, inclusive era para ser o quarto da minha menina, eu não conseguia habitar aquele quarto. E aí, ele entrou, esse senhor. O senhor tá vestido como? Ele tava com um paletó, né? Um paletó, uma calça preta, sapatinho daqueles retos, sabe? Social mesmo, e um chapéu. E ele entrou na casa, né? Entrou pela cozinha, pelo visto, assim, quando que ele veio da cozinha, parou, assim, na reta onde estava a lâmpada, ergueu a mão para cima, estirou uma corda e naquilo, e eu via Nossa, naquilo, tu viste isso? vi Tu viste o fantasma? Tipo, talvez isso, repetir alguma coisa, né, que tinha feito já. exatamente. E aí, eu fiquei assustadíssima, fiquei impactada com aquilo, tanto que eu até hoje tenho medo de espelho, tá? Eu fiquei impactada, não vi pelo espelho, eu vi assim, na hora que eu olhei, ele estava lá na minha casa. E eu tenho um hábito, sou criada, né, numa cidade do interior de São Paulo, então eu tenho um hábito de trancar a casa. Até hoje eu faço isso, eu tranco a casa. Então eu sabia que esse cara não tinha invadido a minha casa. E sumiu. E aí isso começou a acontecer todos os dias, às 6 horas da tarde ele repetia esse processo. Todos os Mentira, dias repetia? ele Como repetia, assim? isso que é Tu vias todos os dias esse mesmo todos os dias. E fantasma tanto que repetir quando esse dava o mesmo ato horário, já? é, tanto que quando dava o horário próximo, eu fechava a porta do quarto para não ver, porque eu sabia que eu ia ver. Chegou a esse extremo, sabe? Eu sabia que eu ia ver, então eu fechava a porta do quarto para não ver, tá? Um dia, inclusive, eu levei um susto, sabe aquele espelhinho pequenininho? Aí até vergonha, era aquele espelhinho de retrovisor, porque eu peguei medo do espelho grande, eu tinha um espelho grande, eu peguei medo dele, né? Porque eu presenciei isso, eu tava de frente ao espelho, não sei, assimilei na minha cabeça. E aí eu tava assim, nessa mesma casa eu tava assim. Fui ver a cor do cabelo, que eu tinha mudado a cor do cabelo. Quando eu fiz assim, tinha um homem atrás de mim, eu tomei um susto, nunca mais usei o espelho, joguei fora o espelhinho. E foi nesse mesmo local. Então eu mantinha a porta dessa casa fechada, porque eu via esse homem, né? Era já um senhor de idade. E como que eu fui confirmar essa história? Um dia tô eu colocando o lixo para fora e tá essa vizinha do lado de baixo varrendo para jogar o lixo na minha porta, mas ela falava para mim que era de cima porque as duas eram brigadas, não sei a razão da briga. E aí eu, como sempre, né, eu falei assim, viu, nessa casa morou algum senhor nessa casa, mas para ver se ela ia soltar alguma coisa. Ela falou assim, não, nessa casa aqui é de fulano e tal, foi ele que construiu essa casa é um pouquinho antiga aí, mas por quê? Eu falei, não, porque não sei, tem uma impressão que eu vejo um senhor que. Ela falou assim, não, você deve estar vendo de trás. Eu falei, o de trás? O filho dele. E aí ele ficou nervoso com a situação um dia e fez isso com ele, mas é na casa de trás. Eu falei, de trás? Ela falou que dá na reta da sua. É a casa Peraí, de o trás. filho dele fez, depois ele fez. O filho dele foi, né? O filho dele foi, e aí ele foi e fez isso com ele. Porque ele não Ou seja, os aguentou dois perder o filho. cometeram o mesmo ato no mesmo lugar, é isso? Pelo que ela falou, o filho dela foi morto, né? Tá, tá, entendi. E ele não aguentou a dor e fez isso. E aí ela falou isso para mim assim com uma certa naturalidade. Eu via que era um assunto ali que incomodava um pouco, talvez até os vizinhos.
E ela, inclusive, falou pra mim, olha, mas não conta pra ninguém, porque o senhor do fundo aí tá tentando vender a casa, né, que aí é o filho desse senhor, um outro filho dele, tá tentando vender a casa, e aí pode ser que alguém fique com medo, não comenta com ninguém. E isso ficou comigo, eu contava, obviamente, pro meu companheiro, tava, olha, eu vi, eu tenho certeza do que eu tô vendo, e eu tinha muito medo de ficar sozinha de noite na casa, igual essa outra que eu te contei primeiro, ela, e não foi só a mulher, né, eu vi um homem com uma criança, depois eu descobri que foi um Isso dos aí já é na proprietários Casa da Grande, casa, né, que tu estás falando, e né? da casa, do casarão. Eu te peço a gentileza de segurar um pouco, que agora eu queria Uhum. fechar essa história aí dessa casa menor de 2 quartos. Tu vias Aham. esse senhor, pelo jeito, várias vezes. E Muitas aí, o vezes. que tu fizeste? Tu foste embora? Tu fizeste uma oração para, sei lá, para retirar aquela aparição dela? O que tu fizeste para resolver isso? Então, nessa época, eu tinha me tornado agnóstica. Então, eu não conseguia compreender exatamente o que era. Então, eu falava assim, não, eu vejo, mas o que eu pensava na época, né? Eu pensava assim, não, eu estou, não sei se você já ouviu falar daqueles vislumbres de algo que aconteceu. Era para mim, eu tinha um vislumbre, porque eu ainda tenho isso, tá? Minhas irmãs têm uma brincadeira muito legal delas, que é me mandar uma foto de um lugar qualquer, me perguntar o que aconteceu no local e eu contar. E, inclusive, várias coisas assim, umas coisas até pesadas. E aí eu pensava que era isso. Eu falei, não, eu tô tendo um vislumbre do que aconteceu com esse senhor. Tô tendo chama impressão, se eu não me engano. Tô tendo uma impressão do que aconteceu com ele. E eu só fechava a porta até o ponto que eu realmente não aguentava mais, porque daí o outro quarto lá que eu te falei, que eu não aguentava ficar no quarto, começou a fazer muitos barulhos, barulhos estranhos. E aí eu vi que começou a incomodar também o meu companheiro, e aí ele falou, ah, vamos se mudar de casa. Aí mudamos de Ah, casa. Na vocês foram verdade, embora, então. Não aguentaram e isso, foram embora. Isso aí que tu isso. estás dizendo, que tu achavas que era tipo o que acho que não tenho certeza, que faz tempo que eu li a respeito, mas acho que a parapsicologia chama isso de memória das paredes ali, é mais ou menos isso aí. Não era bem o É como se espírito que tu ficava a achavas impressão. Isso, porque ele que repetia o estava mesmo ali, era. processo. Era o mesmo processo. Inclusive, eu Entendi. tenho uma lembrança dele que me dava a impressão que ele colocava tipo um banquinho para fazer. É isso que é o mais interessante, Tu lembras sabe? até Que do ele colocava. banquinho. Isso, eu tinha a impressão que ele colocava um banquinho para fazer. A única coisa que eu não via fisicamente era o banquinho. E ele era como a moça, um ser translúcido, né? Eu via ali que as roupas eram pretas, eu via que era um paletó, mas eu não. Mas eu via que não era uma pessoa física, sabe? É bem Entendi, estranho para entendi. explicar. Eu já li livro espírita que não me lembro agora o nome, mas que dizia que isso acontece justamente quando a pessoa comete esse ato extremo, ela fica repetindo várias vezes. É, Mas agora vamos voltar lá para essa casa, tá? Calma, calma aí que tá, essa parte da casa, mano, ela ainda tem ela é bem coisa para contar, olha, interessante. só para tu entender, a gente não saiu das casas ainda, e ela tem outras coisas aí, fora as casas que ela morou, mas ok, vamos passar para a casa de 8 quartos, que é esse casarão que tu moraste, né? Eu É, tinha te perguntado como é que tu foste parar lá. Então, tu alugaste o casarão do mesmo dono dessa casa menor, foi isso? isso mesmo. Ok, Foi e aí a mesmo. gente parou lá, a história que tu contaste lá foi dessa mulher e tal, que apareceu com vestido de época, É, da entrou no moça. banheiro, o banheiro deu problema depois disso. E aí, o que mais acontecia lá? O homem com o menino. O homem com o menino, eu não. Assim, eu identifiquei ele, mais ou menos ele, porque ele era mais translúcido, ele com o menino. Eu sei que era um antigo morador da casa, porque ele estava acompanhado do menino. E eu, um dia, esse proprietário chegou lá e ele abriu uma das gavetas e tirou a foto, porque tinha muitos móveis antigos na casa. E ele tirou a foto. Quando eu bati o olho na foto, assim, eu falei, meu Deus, é um homem com um menino. Inclusive, foi por causa, não foi nem por causa da mulher, mas foi por causa do homem com o menino, que eu passei a esperar meu companheiro depois das 6 na escada da casa, porque eu não queria ficar dentro da casa, né? E um dia eu tava lá na sala, tinha 2 jogos de sofá, daqueles de madeira antiga, coisa mais linda, assim, sabe, a casa. Até é difícil contar esse tipo de coisa, porque eu até avisei a proprietária da casa, né, que essa casa ficou de herança para uma outra pessoa, ele é vivo, mas deixou de herança para uma das filhas. Eu falei, olha, faça aqui um centro comercial, mas não more nessa casa, porque você não vai conseguir morar. Porque ela também tinha histórico de ver algumas coisas quando era criança. Então, eu aconselhei ela a não morar. Falei, ó, você não vai aguentar, eu não aguentei e você não vai aguentar.
E um dia eu tô sentada no sofá e eu tinha muito hábito de ler, tenho ainda o hábito de ler. Tô lendo aqui, sabe? Aqui. Quando eu baixei a janela, tá um homem com o menino, parado assim, parado. E quando eles viram que eu vi, ele sumiu. Eu falei, que é isso? E a partir desse dia eu não consegui mais ficar na sala, porque eu chegava nessa sala, eu sentia presença, eu sentia como se eles estivessem me olhando. Então, depois que eu vi o homem com o menino, assim, eu não conseguia. Aquele instrumento que eu falei pra você que eu tinha paixão, que eu vi, a moça parecia que, não sei, me parecia que eram mais tranquilo. Agora, eles me assustavam. Eu tenho muito medo de espírito de criança, tá? É o único espírito que me assusta é espírito de criança. Porque eu acho que a gente não espera que crianças fiquem presas na Terra. Mas a forma. E tu pode descrever também, eles usavam roupa de Roupa de época época. também? Eles eram de outra etnia, então ficava muito claro quem era. Eles eram muito mais translúcidos, tá? Mas o homem sempre estava com a criança. Eu tive também uma vez, eu estava dentro da casa e vi na sacada. Eu vi ele na Etnia que tu sacada fala com a de criança. outro país, só para eu entender, eles eram estrangeiros, é isso? Era um estrangeiro asiático. Então eu sabia que era porque quando ele mostrou, né, a foto, eu identifiquei. Inclusive ele me perguntou, você viu aqui na casa? Eu falei assim, não, porque eu não queria assustar ele. Porque eu sabia o apego emocional que ele tinha com a casa, então eu não queria assustar. Ah, tu chegaste a ver, o dono chegou a te mostrar um álbum de Mostrou a fotos, foto, ele e tem a entre foto, essas fotos estava esse homem e esse senhor. estava esse homem. Estava esse homem. E aí eu não quis contar, sabe? Eu fiquei Essa assim, criança, perdão, estava essa criança e o homem, ou estava só o homem, não estava a tava criança? os dois igualzinho tinham aparecido pra mim. Igualzinho. Sim, que eu vi, depois eu só senti a presença, né? Eu vi uma vez na sala e outra vez na sacada. E que essa casa tem uma sacada. Eles falavam alguma coisa, ou faziam, ou Não, só a só presença deles aparecia. ali? É por isso que aquela história minha é tão assim, assombrosa, porque eles não falavam. Só aparecia. Sabe? É bem assombroso mesmo. Por isso que eu falei que é tão diferente, por isso que ela marcou tanto a minha vida. Porque, por exemplo, a mulher do corredor, o homem lá, que, né? Eles nunca falaram nada pra mim. Só apareciam. E eu só observava o que tinha acontecido, né? A mulher também, eu não sei o mistério da mulher do banheiro. Eu não sei, porque, tipo, ninguém identificou quem é ela, sabe? Então eu não E tu sei explicar chegaste a ver como. outras aparições lá fora? Tu me falaste de três já. A mulher e o homem com o menino, Uhum. os três com roupa de época. Chegaste a ver mais gente que não era desse mundo lá? Uma senhora, eu vi, perto de uma máquina que tem lá na casa, não vou citar a máquina, mas eu vi uma senhora, mas só apareceu assim, sumiu. Então, quando eu acredito que seja uma das proprietárias da casa, então quando eu vi ela, eu parei de mexer, parei de ficar fuçando a história da casa, sabe? Nessa casa aí tinha um dos cômodos que ficava na parte de baixo, só para explicar, um sobrado, tá? Além de ser um casarão, era um sobrado, então tinha um sótão, então eu não chegava perto do sótão, porque tinha muitos documentos sobre a casa. E aí eu não queria mais fuçar, eu aguentei ficar 30 dias, e eu tenho uma história da porta nessa casa. A porta abriu e fechou na minha presença de noite. Meu companheiro estava na casa na hora, estava dormindo, e a porta abriu e fechou. Ela fez questão de fechar, ela não bateu, ela primeiro abriu com tudo, depois ela veio fechando bem devagar, e baixou o trinco e fechou. Então, assim, depois que aconteceu isso aí do trinco, aí eu tive certeza absoluta que não era loucura. Eu sempre falo, né, as pessoas, quando elas veem esse tipo de coisa, a primeira coisa que elas perguntam é se elas estão loucas, se só ela tá vendo. Meus pais passaram 24 horas nessa casa, eles viram as coisas também, assim, que aconteceram nessa casa. E eu acho que meu companheiro ficou com mais medo do que eu, quando eu contei pra ele, e aí a gente se mudou de casa, aí eu fui morar na terceira casa assombrada seguida. Tá, mas Até falo, gente, não é peraí. possível. Tu falaste Me que teus pais acompanha. viram. Falaste que teus pais viram. Antes de a gente passar para a Viram. terceira casa, me fala o que teus pais viram. Então, minha mãe fala que eles foram dormir na sala porque eu não tive coragem. Eram 3 quartos, tá? Só pra explicar. 3 quartos. Um era pra ser o quarto da minha filha. Mas esse quarto, a gente colocou vários móveis e colocou lá pra poder caber os nossos móveis, tá? Porque tinha muitos móveis na casa. E esse primeiro quarto ficava, o do meio era pra ser o da minha filha, mas a gente lotou de coisa lá e eu também, depois do que eu vi a mulher, não queria mais fazer o quarto de bebê. E aí, nesse primeiro quarto, aquela história que eu falei que eu não posso contar, tem o segundo, e tinha o meu, que foi o que aconteceu à porta aí.
E meus pais vieram do Paraná para essa cidade onde eu morava. E aí eu falei, bom, não tem onde pôr, vou pôr eles para dormir na sala. Perguntei se tinha problema, se eles queriam ficar no quarto. Não, fico na Não sala. era. Hoje eu dou graças Perdão, a Deus. Cris, só uma coisa, desculpa te interromper. Não eram Uhum. 8 quartos, que eu falei que eram 8 quartos, Não, eram 3 três quartos. quartos. Eu vi que você falou, eu Ah, até esqueci de corrigir, 3 quartos, tá? Era uma casa muito grande, porém era 3 quartos enormes, né? tá, eu que me enganei. É, Tá bom, ok, ok. imóveis muito bonitos, né? Tem que ressaltar que eram móveis maravilhosos, móveis muito antigos. Eu imagino que o valor deve ser imenso daqueles móveis. E quando eu coloquei eles na sala, eu coloquei um colchão para eles e tinha muitos quadros na casa. E eu tinha a sensação que se eu tirasse o quadro, eu estaria desrespeitando aqueles habitantes. Então eu não queria desrespeitar, não queria provocar ninguém, porque eu não queria ver mais nada, sabe? E meus pais foram me visitar, eles aguentaram ficar menos de 24 horas na casa. Eles chegaram de um dia para o outro, foram para dormir, né? Na verdade, eles não iam dormir, mas eles só aguentaram ficar isso na casa. Minha mãe diz que o quadro mudou de forma, é isso que ela fala. Que de dia ela viu uma árvore, de noite ela viu uma mulher no quadro. E isso assustou ela. O meu pai, ele fala que viu, mas ele não conta o que ele viu. Então é essa situação, sabe? Ele não conta exatamente, mas ele me disse assim no outro dia, olha, muda de casa que essa casa é assombrada. É isso que ele falou para mim, essa casa é assombrada. Sabe? Eu acho que qualquer pessoa que entrar lá dentro, passar 24 horas, ela vai perceber que tem uma atmosfera diferente, sabe? E essa casa, depois que eu mudei para ela passou a ter vários entupimentos, às vezes entupia do nada a pia da cozinha. O do banheiro, eu já falei para você, vai ter que reformar, porque ele entupia mesmo. Ela tinha uma área de lazer do lado de fora que vivia entupindo. Mas dessa casa eu mudei por isso e porque, como eu contei para você, eu tinha um vizinho muito problemático. Então eu mudei dessa casa e eu lembro que 30 era dias? ano de eleição e mudei. Ficaste 30 dias só nela? 30 dias. E Foi o que eu aguentei ficar. tu mudaste especialmente por conta dessas coisas que aconteciam. Não precisa contar os detalhes, ou houveram outros problemas com coisa do vizinho que tu Eu tinha um falaste? vizinho problemático que ele falava que. Hoje eu entendo ele, tá? Ele falava que ele ia no muro e ele subia no muro e gritava assim, e ele começava a gritar uma mulher. Ele xingava muito uma mulher, sabe? E um dia eu saí e falei pra ele: olha, eu não te conheço. Ele falou: não é com você. Então ele xingava uma mulher que, de acordo com ele, era daquela casa. Então eu não Sério? sei se ele. Ele estava brigando com a visagem, possivelmente? Eu acho que sim, eu acho que sim. Na época, até, hoje parando para pensar, eu não sei se ele não via também, tá, essa mulher. Porque ele xingava muito, assim, de nomes muito baixos. Ah, pode vir. Eu soube depois que a mãe dele, né, também tinha tido problemas, acabou. E ele passou a fazer isso, inclusive ele trabalhava no setor público, ele teve muitos problemas. E ele até virou usuário depois por causa disso aí. Então, tipo, eu não sei explicar se o problema dele, ele realmente ele via também, eu acredito que alguma coisa incomodava ele. Porque ele subia Pesado, no hein, muro e Cris? xingava mesmo. E era no Pesado meio ali do o dia, ambiente. assim, um ambiente muito pesado. E assim, primeiro, se você chegar na casa, você fica encantado. Você não vai pensar duas vezes para alugar local. Você não vai pensar, porque é muito bonito, o piso é muito bonito, sabe? É um local bonito, bonito, sabe? E eu sempre gostei de casas antigas, eu sempre achei a arquitetura antiga muito bonita. Então eu me encantei, né? Quebrou rapidinho um encanto, né? Foi rápido para Eu já quebrar. fiquei com vontade de conhecer a casa, te confesso. Ah, é Mas maravilhosa. aconteceu mais alguma coisa lá ou tu queres passar para a terceira casa? Não, podemos passar para a terceira, porque aquele assunto lá, como eu falei para você, eu prefiro não tocar nele, né? Tá, já, de alguma forma, quando tu fala que tu prefere não tocar, tu já tocaste. Então, deixa eu explicar para o pessoal. Mas Tem uma outra coisa aconteceu lá que ela não pode falar, porque, enfim, é um negócio que ela quer. é, Ela pediu para ficar em off, ela não quer falar, é um negócio muito pessoal, então ela quer fechar isso aí, não quer contar. É isso que ela está. É a isso que ela está se referindo, caso tu tenha ficado curioso, talvez tu ficaste. Mas vamos passar para a terceira casa. O que aconteceu na terceira casa? então, na terceira casa, quando eu falei pro meu marido que eu não conseguia manter naquela casa, ele foi e alugou uma terceira de um outro amigo dele, que é parente desse proprietário. Parente assim, o filho casou com a filha. Nessa situação, sabe? Filho de um casou com o filho do outro. E aí a gente foi para essa casa, e essa casa tinha uma igreja na frente, né? Um corredor, e essa casa ficava no fundo, uma casa excelente, inclusive, uma casa muito, também que eu gostei dela, era uma casa bonita.
E logo no primeiro dia que eu cheguei com os móveis, como tinha ali o quintal, tinha muita grama, e o meu esposo, né, foi lá e perguntou para a filha da mulher da esquina se ele carpia quintal, e o menino topou. Então ele catou o menino, colocou nessa parte de baixo para carpir o quintal. Só deixa eu explicar. Nessa divisão tem um muro em forma de L, tá? É um muro em formato de L. E tem um portãozinho que abre para esse menino poder chegar nessa casa. E o menino ficou lá e o portãozinho encostado. E eu sempre tive espelho lateral na sala, que é para caso escutar passe, alguma coisa de alguém, eu consegui ver pelo espelho a pessoa. E ele colocou lá, parafusou o espelho, e eu peguei o paninho e tô assim, limpando. Quando eu bati o olho assim no espelho, atrás tinha uns janelões. Eu vi um rapaz na janela. Um rapaz. E eu parei, e o rapaz lá na janela. E eu virei, quando eu virei, o rapaz não tava mais. Mas o meu pensamento, eu pensei, deve ser o rapaz que tá carpindo, que tá querendo água. Peguei uma garrafa d'água, sei lá, chamei o rapaz em camão e falei, olha, tô água, tá calor, né? Mas aquilo passou. Eu tinha muita sensação nessa casa que eu estava sempre sendo observada. Como sempre meu companheiro, ele sempre trabalhou muito, sempre foi muito trabalhador. Então, algumas vezes ele precisava se ausentar. Quando dava 6, 6 e pouco da tarde, eu tinha um incômodo muito grande no quarto. Então, eu sempre tinha essa sensação que tinha alguém me observando, e eu guardava um pouco para mim, porque eu tinha medo de falar para ele e ter que se mudar mais uma vez, ou ele pensar, pô, já mudei de 2 casas por causa de coisas semelhantes, o que tem de errado com essa mulher? E, embora ele também seja médium, tá? E demorou, a gente passou 3 anos juntos antes de a gente descobrir que os dois tinham as mesmas coisas, tá? Porque um tinha medo de contar pro outro. E aí um dia, quando eu tava para me mudar dessa casa já, tava mudando para uma outra casa, que eu achei, e até nessa outra também apareceu uma coisa, mas era bem coisa assim boba. E aí eu fui conversar com a mãe desse rapaz que tinha carpido o quintal. E eu cheguei para essa família e falei assim para ela, né? Falei, olha, fulana, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu não sei se você acredita e tal, mas eu tenho a sensação que eu vi um rapaz naquela casa. Só que acontece, seu filho estava no quintal, e quando eu saí, o portão estava fechado, teu filho estava lá carpindo. E ainda dei uma garrafa d'água e tal. Falei, mas eu vi, eu tenho muita sensação que tem alguém me olhando. No último dia para sair dessa casa. Aí ela foi e falou para mim, eu já sei o que que é, a minha filha também já viu. É o rapaz que foi ali no portão. Ali no portão. Ela falou, é. Aí ela me contou que tiveram uma desavença ali, que ele aparentemente assediava a mulher. E o marido de uma das mulheres matou, né, ele. E ele foi escorando no corredor até chegar ali na parte de cima da casa. Então eu acredito que é por isso que eu sentia que estava sendo observada, porque ele tinha essa mania, e porque ele, na verdade, não faleceu na rua, ele faleceu no corredor. E aí, nossa, de graças a Deus tá me mudando. De graças a Deus. Caramba, mas dessa tu não te mudaste pelos fenômenos que aconteciam, ou foi também? Não, porque eu tinha a sensação de estar sendo observada, tá? Muita mesmo. Eu tenho um outro relato onde eu te conto, com a minha filha ali dessa mesma casa, quando ela nasceu, tá? Que eu presenciei, e o pai dela também. Mas isso aí é uma outra história que eu não sei explicar direito como que ela aconteceu, tá? E aí me mudei dessa casa, fui morar numa outra, a outra era bem mais tranquila que essa. Com toda certeza era. As pessoas que têm essas habilidades que tu tens, algumas delas se sentem assim muito sós, algumas isoladas, porque só vê coisas É. que o outro não vê, aí é taxado disso, daquilo, daquilo outro. Uhum. E a pessoa tem uma fase, né? Às vezes leva a vida toda, já conheci gente assim, mas geralmente são fases da vida, assim, quando a pessoa está começando a vida, ela sofre muito. Tu passaste por isso também? Porque tu falaste que teu marido Nossa, tem essas muito. habilidades. Isso é um ponto positivo no sentido de ele entender o Ele que tu não, passas, né? ele não gosta muito de falar sobre, tá? E, inclusive, quando eu vejo, eu nem conto pra ele, porque eu vejo que ele tem um pouco de medo, assim, um pouco de receio, acho que talvez do julgamento das pessoas. Mas eu vejo, assim, desde os 4 anos, tá? Mas eu não sabia o que que era. Então, eu chegava pros adultos e contava, sabe? Contava, eu vi fulano.
Não, não tem como, fulano tá desaparecido. Não, mas eu vi. E ele me falou isso, isso e isso. E ir lá procurar e tava lá o corpo. Então, era nesse nível, mas eu não tinha noção. Como eu falei pra você, eu era criança, eu tinha entre 4 5 anos ali. E eu venho de uma família, né, evangélica. Então, os adultos, né, isso é coisa da sua cabeça, e mudavam de assunto, sabe? E eles mesmos não contavam o que acontecia com eles. Hoje falam mais abertamente sobre. Então, eu Tu sofri chegaste muito. a ajudar a encontrar uma pessoa desaparecida, foi isso? É, essa aí eu tenho que Pode puxar o. contar, não? Não exatamente. Talvez eu te conte uma outra hora, mas eu preciso da permissão do filho da pessoa. Porque eu acho que seria um pouco desrespeitoso com ele. Se ele me der a permissão, eu conto, tá? Não tem E, problema, eu entendo. assim, como eu falei para você, foram vários eventos. Eu tenho. Uma vez a mãe de uma amiga estava doente, eu tinha lá por volta de 10 anos. E a gente estava no ônibus escolar, até essa não tá aí, né? E a gente estava dentro do ônibus escolar indo embora para casa. E ela falou: minha mãe tá doente. Eu falei assim: não, sua mãe não tá. Sua mãe tá atrás de você. E ela tomou um susto: você tá louca? Você é louca. Tanto que eu perdi a amizade dessa menina, né? E quando ela chegou, ela foi recebida. Quando ela desceu do ônibus, a gente morava na mesma rua. Foi recebida pela tia dela com a notícia que a mãe dela tinha falecido. Então, Nossa, assim, até me embarga um pouco a voz. Eu perdi a amizade com essa menina por conta disso. Ela ficou com medo de mim, sabe? E sempre os apelidos, bruxa, né? Sempre os apelidos, porque as crianças tinham medo. Então eu tentava esconder ali na adolescência, principalmente, eu tentava esconder a todo custo, sabe? Que eu tinha medo entendo. de perder. Eu tinha poucos amigos e tinha medo de perder eles. Porque na escola mesmo, assim, no infantil, eu acho que eu tinha um amigo, que era a única criança que não tinha medo. Eu sempre estava muito acompanhada dos adultos, né? Vivia muito dentro de biblioteca, porque as outras crianças tinham medo. Mas sabe o que é uma coisa automática sua? Porque eu acho que a criança não tem muito a concepção que aquilo é uma coisa que as outras pessoas têm medo. Hoje eu entendo, né, como pedagoga, eu entendo que as crianças falam coisas e muitas vezes os adultos não escutam, porque os adultos pensam que é imaginação, né? Então eu sempre fui aquela criança um pouco diferente das outras ali, tanto que eu tive muitos problemas familiares, porque falo que a pessoa que é espírita, ela nasce espírita. Não é uma coisa opcional. Lógico, a pessoa pode depois mudar, pode ter as crenças dela, pode tentar trancar aquilo dentro dela. No meu caso, eu não pude. Eu sempre brinco, eu falo isso, gente, não foi opcional para mim, tá? Eu via e não tinha como, coitada, eu era uma criança assim, que minha mãe me criou para chegar e contar tudo que acontecia comigo, e eu chegava e contava. Isso dava medo nos adultos, então, dava menos adultos, dava menos nas crianças, né? Hoje eu consigo ter uma experiência melhor com isso. Hoje, quando acontece, eu geralmente oro por aquela pessoa que apareceu ali, né? Hoje, já na altura da idade que eu tenho, né? Realmente é algo que acontece, viu? Nesse sentido e em outros também tu não estás só, porque a grande maioria, a maioria mesmo das pessoas que têm essas habilidades que tu tem, sofrem muito na infância, sofrem na família que não, a Uhum, família não entende, os amigos se assustam, enfim, é uma fase bem desconfortável. sim. Eu anotei aqui também, tá, uma experiência que tu viveste na casa de um amigo, onde tu viste um homem de preto. É isso? Foi um homem de preto que tu viste? Esse me assusta. Esse, eu até falei pra você, né, que toda vez que eu conto, e minha mão fica muito gelada, esse me dá tremedeira mesmo. Eu tinha 19 ou 20 anos, eu não me recordo direito. Eu estava para fazer, ou estava para fazer 20 anos ali. E aí, eu tenho uma amiga numa determinada cidade aí no interior. Eles tinham na época 2 casas, hoje eu creio que tenha muito mais. Eu perdi o contato com ela, tem 3 anos a última vez que eu falei com essa pessoa. E ela tinha uma casa no sítio, outra casa na cidade, mas era bem afastada da cidade. Era uma casa lá não lembro se era 2 ou 3 quartos. Tinha um salão, né, que era tipo um bar dela. E tinha a sala, a cozinha. E eu não sei se você sabe como que é essas famílias interioranas. Então, quando chega um convidado, eles querem dar o melhor lugar para essa pessoa, né? E quando eu cheguei, ela quis me dar o melhor lugar. Ela é a família dela. Só para explicar, a mãe dela era proprietária da casa, mas não morava nessa casa, tá? Ela morava na casa do sítio. E esse quarto, na verdade, pertencia à mãe dela. Então, quando eles me convidaram para ir, só para explicar melhor, eu fui para ir num show rural. Mas eu sempre fui roqueira, sempre gostei de música clássica.
E aí eu falei, eu vou aceitar o convite, porque já não era o primeiro convite, mas eu fui no sábado para ir no show do domingo, tá? E eu achei que, no começo eu pensei que eles iam ficar ali comigo, né? Me convidaram e tal. Eu cheguei e tal, e deu umas 6, 7 horas, eles, não, a gente quer ir no show nessa feira agropecuária. Você quer ir com a gente? Eu que não sou muito adepta, tava chuviscando no dia, bem levezinho. Falei, não vou e tal, eu sou meio gripada, sabe? Falei, com medo já, e sou asmática para ajudar. Isso, inclusive, tem várias histórias de susto que eu perdi o ar por causa disso, né? Porque eu não entendia e eu tomava aquele susto. E aí ela falou para mim, olha, quando eu cheguei, ela já falou, olha, fica nesse quarto aqui, e para explicar, o quarto era uma suíte, tá? E dentro desse quarto tinha móveis antigos. Eu sou perseguida por móveis antigos. Então tinha um guarda-roupa, uma cômoda, uma cama de madeira. Que pertencia, esse quarto pertencia, como eu disse, à mãe dessa pessoa. E aí tinha o banheiro, e o banheiro era quase de frente com a cama. Né? Ela dava mais ali para o sentido da cômoda do que propriamente da cama. E aí ela me deu esse quarto, né? Até na hora eu fiquei assim, um pouco acanhada de aceitar dormir naquele quarto, porque eu me senti um pouco desconfortável de tirar a família do conforto dela ali. Mas ela insistiu e eu falei, não, tudo bem, eu vou ficar nesse quarto e tudo bem, né? Eu falei, não, beleza, fulano, eu fico e tal, mas não vai atrapalhar? Não, pode ficar aí e tal. E aí veio esse convite e eu falei que não. Mas assim, a primeira sensação que eu tive na casa é que era tudo muito tranquilo, eu não imaginava o que ia acontecer, né? E aí eu fui, coloquei minha mala no canto ali da cômoda, deixei a mala ali, era uma mala daquelas de rodinha, sabe? E beleza, eles se arrumaram, né? Foram pro tal show deles, e eu fiquei. Para contextualizar, naquela época não eram esses celulares como tem hoje, tá? Isso aí é por volta de 2010, 2011, e era aquele celularzinho mais antigo, que você colocava o chip lá e torcia pro chip funcionar. E eu lembro que naquele dia chuviscava muito fininho, que às vezes eu escutava o barulho da gota caindo lá em cima do telhado. E aí, teve uma hora da noite, eu não lembro se era entre umas 8 e pouco, por aí, eu deitei na cama, coloquei, né, o cobertor, tudo, deitei na cama e tô ali. Coloquei um fone, tô escutando música. De repente eu escutei como se fosse um barulho de água mais pesado. Eu tirei pra ver se era chuva, mas não era. Eu observei que era o banheiro. Aí eu fui até a porta do banheiro, olhei, o chuveiro tava aberto. Eu olhei para aquilo e falei, deve ser um problema no encanamento, algum problema no chuveiro. Porque, para explicar, meu pai foi pedreiro, então eu entendo alguma coisa de obra residencial, esse tipo de coisa. Falei, fechei, voltei pra cama até ali, pra mim, assim, tava normal. Deitei na cama de novo, e eu já não coloquei o fone. Por quê? Porque eu tinha a impressão que eu escutava como se fossem uns passinhos em cima do telhado. Naquilo eu pensei, é gato, é passarinho, pode ser qualquer coisa, sabe? E nisso a chuva já estava cessando, tá? Que era uma chuva bem levezinha e estava cessando. Eu acho que, Natan, eu acho que não passou, não foi 20 minutos, acho que não foi 15 minutos, o chuveiro abriu de novo, sabe? O chuveiro abriu, e dessa vez um pouco mais. Aí eu levantei, fui até a porta, olhei pro chuveiro e falei, caramba. Fui lá, fechei um pouco mais apertado. Aqui, até então eu não tive sensação nenhuma, tá? Eu deitei na cama e pensei comigo, melhor eu dormir. Melhor eu tentar dormir. Puxei a coberta, sabe? E cobri, eu apaguei e tive um sonho. Nesse sonho, a única coisa que eu vi era um homem todo vestido de preto. Foi a única coisa que eu vi. E eu acordei, era entre, eu acredito que era 11 alguma coisa, quase meia-noite. E eu acordei assustada com o sonho, com um homem. Porque o homem só ficava me olhando no sonho. E aí, Natan, eu sentei na cama, olhei pro celular, sabe? Falei, ué, será que eles ainda não chegaram? E aquele silêncio, sabe? Silêncio na casa. Pensei comigo, será que eles não chegaram ainda e tal? Eu revivendo, assim, a experiência, eu lembro que eu cheguei a abrir a porta do quarto, eu falei, não, se ele tivesse chegado, eu teria escutado esse povo chegando, né? Encostei a porta de novo, meio que sentei assim, sabe quando você senta assim na cama? Sentei, olhei pro celular e observei que ele já não tinha torre. Mas eu pensei, não, mas eles devem estar para chegar. E não tinha E aí, sinal, né? Torre que tu fala não tava sem tinha, sinal.
Não tinha sinal. Eu acho que naquela época era muito mais precário do que é hoje, né? As antenas e tudo mais. Era lá no início, quando começou a ter esse tipo de coisa, celular, se popularizar no Brasil, né? E aí eu pensei comigo, falei, bom, devem estar para chegar, já é quase meia-noite, devem estar para chegar. Fui pegar o fone para pôr e o chuveiro abriu. O chuveiro abriu. Quando o chuveiro abriu, eu coloquei o celular assim do lado, falei, não acredito que esse chuveiro abriu de novo. E eu levantei, já meio desconfortável com a situação, e fui lá e fechei o chuveiro. Eu falo que a gente tem alguns erros que a gente comete quando a gente não conhece o que é o outro lado e quando você tenta negar o que é o outro lado, tá? Eu deitei na cama, puxei, aí eu já deitei, puxei a coberta e coloquei assim, nessa altura, Natan. E aí o chuveiro abriu pela quarta vez. E aí eu já me irritei, né? Eu era bem jovem, lembra o pessoal aí que eu era bem jovem, tinha entre 19 e 20 anos ali. Eu levantei e fui até o banheiro já enfurecida com a situação, e fechei, apertei bem o chuveiro do banheiro, voltei. Antes de puxar a coberta, eu falei assim, se tem alguém aí, então aparece. E puxei a coberta até aqui. Fechei os olhos, tentando dormir de novo, porque eu já estava aborrecida. Quando eu fechei os olhos, a coberta baixou. Senti a coberta baixando. Aí eu respirei fundo antes de abrir os olhos, porque, como eu disse para você, já tinha acontecido outros fenômenos, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, tá? Eu não acreditava, eu achava que tinha algum problema comigo, tá? Essa que é a verdade, eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo. E aí, quando abaixou até aqui, foi abaixando assim, eu primeiro respirei fundo, abri o olho, sentei, olhei, não tinha ninguém, nada. Sabe o que é nada? Nada. A mala, ali o chuveiro fechado lá. Falei, tá, é coisa da minha cabeça. Eu sempre falo que a gente entra em estado de negação. Porque todo mundo fala, eu ia atrás, eu fazia aquilo, não sei o que, sai. Não entra, você paralisa. Acredite em mim, você paralisa. E aí eu peguei e puxei a coberta de novo e coloquei aqui. Fechei o olho de novo e a coberta baixou mais para baixo. E eu não acreditei. Eu sentei, falei, isso não tá acontecendo comigo. Assim, a impressão que eu tinha não tá acontecendo comigo. Não é possível que isso esteja acontecendo. Peguei a coberta e cobri a cabeça. Quando eu cobri a cabeça, puxou com tudo a coberta. Falei, pronto, tem alguém debaixo da cama. Sabe quando você pensa assim? Tem alguém debaixo da cama. Aí eu tava irritada, não baixou a coberta com tudo. Eu puxei a coberta e falei, se tem alguém aí, então aparece de uma vez. Aparece. E fui me jogar. No que eu me joguei, Natália, olha, de tudo que eu já vi na vida, até essas histórias que eu te contei, aconteceu depois. De tudo que eu já vi na vida, aquilo foi a coisa, assim, que eu não tenho explicação para aquilo, tá? Quando eu me joguei com tudo, eu olhei pro teto. E o teto era branco, mas não era laje, era forro desses de, acho que acredito que seja PVC. Então, tinha um homem grudado, ai, eu fico mal de contar, tinha um homem grudado no teto, todo de preto, os olhos eram bem verdes, ele tinha um capuz na cabeça. E ele estava no teto, e eu fiquei completamente paralisada, eu não tinha força para levantar, eu fiquei, assim, e eu lembro que eu me perguntava assim, eu tô acordada ou eu tô dormindo? Ali eu passei a duvidar se eu tava acordada ou dormindo. Porque eu fiquei com medo daquilo, mas eu não fiquei sem reação. Sabe que é sem reação, assim? Eu não sei se me faltava, mas eu paralisei. Eu acho que faltavam as forças para poder levantar do local e correr, sei lá, tentar fazer alguma coisa, sabe? E ele me olhando, eu olhando ele. E ele foi, assim, pela distância que ele estava do teto da cama, ele foi baixando, como se estivesse flutuando. E ele parou, eu juro por Deus, ele parou uma distância, ó, eu acho que disso aqui do meu rosto, e sumiu. No que ele sumiu, eu não sei de onde não tem força, eu levantei com tudo. No que eu levantei, que eu levantei, que eu falo que eu sentei na cama, ele estava parado exatamente na beira da cama. Exatamente na beira da cama. Por isso que eu falo, Caramba. quando, se você presencia, e ele não era translúcido, tá? Ele não era. E foi o espírito mais, assim, físico que eu já presenciei. Nunca, até um pouco assim, porque eu estudei sobre espiritismo, eu não sabia que espíritos podiam se materializar como humanos, assim, eu não tinha noção disso. Pode se materializar. Ele se materializou, ele parecia como eu aqui, sabe? Parecia físico. E é uma coisa assombrosa mesmo aquilo ali. E quando eu vi ele, assim, eu parei e fiquei olhando, e ele na minha direção, olhando, assim, nos meus olhos. E eu lembro que os olhos dele eram extremamente verdes.
Natan, ele subiu assim na cama, que eu até contei pro meu pai hoje, que meu pai não sabia dessa história. Eu falei, pai, juro por Deus, a cama baixava assim, ela baixava. Literalmente, a cama chacoalhava. E ele veio como se fosse deitando em cima de mim assim, e eu lembro que ele falou assim pra mim: você vai pegar suas coisas e vai embora agora, que eu não quero você aqui. E sumiu. Até eu não pensei duas vezes. Eu saí catando tudo minhas roupas, jogando tudo dentro da mala. A mala, eu tinha a sensação que ele estava em cima da mala. Eu catava assim a mala, abria, que era de rodinha, aí eu abria. Eu acho que eu catei até coisa que não era minha. De medo que eu fiquei, porque eu lembro depois, cheguei em casa, tinha um cinzeiro, eu nunca fumei. Abri aquilo, joguei tudo lá dentro, tudo lá dentro. Saí arrastando. A porta, ela tinha chave, eu destranquei. Eu não olhei para trás. Não apaguei luz. Nada disso. Peguei, destranquei a porta, saí para fora. E quando eu cheguei do lado de fora, que eu fechei a porta, eu lembrei, eu não tenho a chave dessa casa. Como é que eu saio dessa casa? Porque qual que era o meu plano ali na hora que eu saí correndo, né? Na hora que me bateu o desespero. Pô, eu vou pegar a chave dessa casa, vou chamar um táxi, sei lá, vou arrumar um número de um táxi, não sei aonde, vou bater nos vizinhos, em qualquer lugar, alguém deve ter. E vou pra rodoviária e vou esperar meu ônibus lá, não vou nem me justificar de nada. A minha intenção era abandonar mesmo o espaço. Mas eu lembrei que eu não tinha chave. E aí me veio uma voz na cabeça e falou assim: olha, senta aí no sofá, mas não entra naquele quarto mais. Espera que daqui a pouco eles estão aí. Senta aí no sofá. Esperei, Natan. Eu nunca. Assim, eu esperei até mais ou menos 4 horas da manhã, tá? Mas a sensação que eu tinha é que eu estava dias esperando aquela família chegar. Quando eles chegaram, essa casa tinha um pátio na frente, eu escutei o barulho do carro chegando, e chegaram, abriram a porta, e eu estava no sofá, assim, sabe? Eu tava assim mesmo, a malinha do lado. E essa amiga minha falou assim pra mim: o que você tá fazendo aí? Ela assustou quando me viu. Falei assim: ó, fulana, eu vou embora. Você me desculpa, eu vou embora. Até fiquei meio assim de contar pra ela na hora. Falei: ó, eu vou embora, preciso ir embora, preciso ir pra casa. Tá? Você me perdoa? Eu preciso muito ir. Não, mas você não dormiu? Ela falou: você não dormiu? Eu falei assim: não, não consegui dormir. Ela falou assim: não, mas fica aí. Hoje já tem um show, já era domingo, né? Foi de um dia pro outro, foi nessa, né? Foi entre a meia-noite e a madrugada que esse fato aconteceu. E ela pegou e falou assim pra mim: não, fica aí. Ela tentava me convencer de ficar e eu não tinha força. Imagina se eu entrar naquele quarto de novo, não ia, não consegui ficar naquela casa nunca. E aí ela pegou e falou assim pra mim: não, mas fica, insistindo, sabe? E eu falei: não, olha, não tem como. E ela foi tão assim, me apertando, e a família ali junto, né? Menos a mãe dela. E ela foi ali, tão me apertando, que eu falei assim: olha, não tem como eu ficar ali. Eu vi um homem dentro do quarto, eu não tenho condições de ficar, você me perdoa, mas eu vou embora. Ela falou: você viu um homem? Como assim? Me conta. E eu fui contando ali, meio por cima, meio atropelando, estava com medo. Imagina, meu medo era aparecer atrás dela, Deus livre. E aí eu fui contando ali pra ela. Pra minha surpresa, quando eu olhava assim, eu escutava que tinha os parentes dela na sala, na cozinha da casa, que era do lado da sala. E eu escutei assim, uma falando assim: ah, eu falei que não era uma boa ideia por ela ali, tá vendo? Mas alguém viu, meio que cochichando assim, sabe? E eu vi ali nas expressões deles que não era uma surpresa. O que ela justificou pra mim é que no terreno de trás dessa casa tinha morrido um rapaz. Só porque que eu não acho que seja o rapaz, tá? Porque quando eu cheguei na cidade da minha mãe já estava esperando eu com o almoço pronto. E eu me assustei. Eu falei assim: ô mãe, mas como é que você sabia que eu tava vindo? E ela falou assim: não, eu sonhei com um rapaz veio aqui, eu sonhei com ele. E ele me disse: olha, eu já dei um jeito da sua filha vir embora. Depois disso eu não dormi mais. Então é essa versão da minha mãe, sabe? Que ela sonhou com esse rapaz falou isso pra ela. E a minha mãe, é muito engraçado, minha mãe, porque pra ela é normal, tudo isso aí é normal. E depois eu fui saber que ela via as coisas também e tal, né? Tua mãe Então pra ela é percebeu, tudo normal. então, tua mãe percebeu que Ela estava sabia que eu acontecendo viria. algo lá através do sonho. Isso. Ela sabia que eu viria porque o rapaz falou pra ela e ela normalizou aquilo. E eu, no dia eu não contei, eu fui contar depois de uns dias, eu fui contar. Na verdade, é a primeira vez que eu conto isso fora do meu ciclo familiar, né? Porque eu sempre tive muito medo do julgamento das pessoas. É como eu disse pra você, quando você tá vendo uma coisa translúcida ali, que não mexe com você, não tem contato com você, você vai ter uma outra percepção, você vai achar que é coisa da sua cabeça, tudo mais, mas quando você vê uma coisa que é físico, isso Agora, assusta. Cris, eu acho que eu perdi essa parte aí, eu acabei não pegando na tua narrativa. Por que que essa tua amiga Uhum. não, tipo, não ficou lá mesmo contigo? Por que que Ah, é ela porque ela chegou foi. junto? É porque eles foram pro show e eu não quis ir. Eu ia pro show do outro dia, eu não tinha ido Ah, pra ir no tá, show que tá. tava. Aí esse não te interessou para ir. Entendi. Ela também não, Não,
Ela também porque não falou assim, vou ficar com ela aqui. Poxa, ela não vai, ela não, foi, né? não. Essa é a pior. Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Por que que não ficaram, né? Pelo menos um e tal. Mas não, ninguém Ela, ficou né? Ela que se comigo. Ela convidou, pelo menos, fazia. né? Tipo, não, pô, ela não vai, então vou segurar ela aí. Vou ficar com ela aí, né? Para não deixar ela só. Mas É, enfim. Enfim. hoje em dia Bom, parando para pensar é estranho. enfim, nem Nunca todo mundo gosta do pensei mesmo assim, jeito. sabe? Cris, é o seguinte, a gente está chegando aqui a 1 hora já de bate-papo. Eu sei que tem mais Uhum. coisas aí, né? Tinham Eu mais sempre coisas aí tenho para nos muitas. contar. Vai ficar o convite aqui para um Uhum. segundo vídeo, tá? Como eu disse no início deste vídeo, isso não é uma live, parece, mas é uma gravação aqui. E foi o horário é o horário que a Cris pode. Mas vai ficar aqui o convite para um segundo bate-papo aqui. Achei bem interessante os teus relatos. E queria te agradecer por teres vindo aqui conversar Eu com que a gente e agradeço. dividir um Na pouco verdade, das eu que suas histórias. agradeço. Eu conheci seu canal, como eu falei para você, há pouco tempo, e os relatos que, principalmente das pessoas ali que estão mais envolvidas com a ciência, são relatos. Eu tenho até alguns relatos muito próximos de certas pessoas ali que eu vi. É, por que, que eu mandei mensagem para você? Porque eu vi a seriedade do canal. Então, eu sempre falei: se um dia eu for expor publicamente isso, eu vou expor para um canal que seja o mais próximo da realidade que eu concebo, né? Que é entender que isso são fenômenos, né? São fenômenos que é muito mais do campo físico ali, que tem que ter uma explicação. Eu digo que a ciência se afastou dos setores religiosos e eu acho que deveria ter certas investigações em determinados locais. Porque eu acho que tem que ter uma explicação, não tem como tantas pessoas terem visto coisas tão parecidas, terem presenciado fenômenos de vários tipos em várias épocas, e tudo isso ser mentira ou coisa da cabeça dessas pessoas. Eu não acredito nisso. Hoje eu me denomino ali como espírita kardecista, hoje eu tenho uma compreensão melhor, sei melhor o que fazer. Nessas épocas aí eu não tinha essa noção, né? Então eu ou paralisava ou eu tinha muito medo de sair correndo mesmo, sabe? Mas sempre eu falo que foi encaminhada. Talvez eu estivesse nesses locais para ajudar esses espíritos e eu não tinha o discernimento ainda, sabe? E hoje eu já tenho alguns locais que eu fui depois de eu me entender, depois desse evento, né, como eu contei para você, eu fui buscar outras religiões para poder entender o que tinha acontecido comigo ali naquele momento. E aí, depois de muito tempo, eu encontrei o espiritismo, porque eu não tinha conhecimento que era o espiritismo, tá? E hoje eu consigo compreender melhor, mas ainda tenho um pouco de medo, principalmente desse aí, como eu falei para você, é uma coisa, por exemplo, eu te contei, mas eu vou dormir orando, porque é realmente talvez o mais pesado que. Talvez não, é certamente o mais pesado que eu presenciei. A Cris fala, galera, que quando ela começa a falar muito nesses assuntos, é como se ela se reconectasse com algumas histórias. E aí Eu fico zonza, eu minha mão só geme. lamento, viu, Cris? Eu só lamento que tu não moras aqui perto, senão ia te convidar para que nós visitássemos um desses muitos prédios históricos que tem aqui pelo Pará, em Belém, principalmente. Bom, obrigado pela confiança. Eu que agradeço. Obrigado pela tua participação. Fica aqui o convite para uma segunda gravação, que isso aqui não é uma live, como eu Uhum. falei. Muito obrigado por tu teres assistido este vídeo até aqui e até o próximo relato. Valeu!